Olá, meus amigos, estamos aqui diante do viveiro, perto dos passarinhos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Será que Satanás conhece os nossos pensamentos? Será que ele consegue ler o que pensamos, o que maquinamos? Conhece nossos projetos íntimos? Enquanto isso, aproveita e clica aí no canal, assina o canal, nos ajude, curta essa matéria, publique. Daqui a pouco voltamos em 10 segundos. Um abraço. Muito bem, meus amigos e irmãos, voltamos com a pergunta: o diabo ler nossos pensamentos? Tem acesso à nossa mente? Alguns pastores, inclusive uns renomados, dizem que sim, pois o diabo, sendo um ser espiritual, tem acesso à nossa mente, que é a ação do nosso cérebro, sendo o cérebro algo material. Bom, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos encontrar alguns textos bíblicos falando sobre a capacidade de Deus através da sua onisciência. Salmo 44 e 21. Deus conhece o segredo do coração dos homens. Mateus 9,4. No episódio da cura do paralítico, Jesus foi criticado porque dissera: perdoados estão os teus pecados, e os doutores da lei disseram: este homem está blasfemando. E Mateus 9,4 diz: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em vossos corações? Então Jesus lê a mente das pessoas. Salmo 139 tem um verso que diz assim: antes que mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e aqui vem a ênfase, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, através da palavra, Deus discerne os nossos pensamentos. Mesmo assim, surge uma pergunta sobre Deus. Como é que Deus consegue ler, saber as palavras que nós vamos dizer antes de nós pronunciarmos? Nós precisamos entender que no nosso cérebro é nele que há a formação da palavra. Antes que você fale, a palavra já existe em forma de pensamento. Existe uma parte do nosso cérebro chamada área de Broca. É a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem, contém os programas motores da fala. Você pensa numa palavra, vai falar algo e em milésimo de segundo a área de Broca manda impulsos elétricos para os nervos da boca, da face, para as articulações, os músculos, e isso produz a fala. Então fala é o pensamento revestido de vocabulário. Sobre a área de Broca, os cientistas falam que na verdade é um sistema de Broca. São várias áreas. Broca foi o pesquisador que descobriu essa área da linguagem, né? Então Deus tem acesso à área de Broca e conhece as nossas palavras no cérebro antes delas serem pronunciadas. Mas a pergunta ainda continua: e Satanás tem acesso à nossa mente? Conhece os nossos pensamentos? Algumas religiões que têm espíritos guias, são religiões místicas, espiritualistas. Os espíritos conseguem prever ações das pessoas, dizer o que eles estão pensando, né? Falar sobre planos que as pessoas têm. Mas por que será que isso acontece? Vamos a algumas observações. Precisamos entender que o diabo, ele conhece o ser humano desde a sua criação, tá certo? Então ele é manipulador. Através da manipulação ele consegue adivinhar o que você pensa, o que você fala. Nós expressamos nossos pensamentos através das sensações, das emoções, dos sentimentos, das nossas ações. O corpo fala. Através da linguagem corporal é possível saber mais ou menos o que a pessoa pensa ou quer fazer. É possível saber se você está com ódio, com raiva, triste, revoltado. Então o diabo acompanha através de seus demônios as pessoas diuturnamente.
Então, ele sabe as tuas ações, o teu temperamento, conhece os teus alvos, os teus objetivos, sabe como você age nas situações, na tua casa, no teu trabalho, entre os amigos, na escola. Então ele te acompanha e sabe mais ou menos prever o que você vai fazer ou pensa fazer. Então, através das ações humanas, do comportamento humano, dos desejos humanos, do histórico humano, o diabo consegue prever algumas ações, alguns pensamentos. Não que ele tenha acesso à nossa mente. A Bíblia apresenta alguns versículos que mostram que o diabo é limitado nessa área. Por exemplo, 1 Coríntios 2:11, pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, ou seja, somente você sabe o que está na tua mente. O diabo não. Além de você, somente Deus. E um texto que fecha a questão é 1 Reis 8:39. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces os corações dos homens. Vejam bem, o texto está dizendo, somente Deus conhece os corações dos homens, não mais ninguém, nem o diabo. Se o diabo tivesse acesso à nossa mente, o diabo saberia todos os planos de Deus através de nós. Especialmente quando Deus revela aos seus servos o seu plano, a sua vontade, ou dá um direcionamento. O direcionamento de Deus, as revelações de Deus, vêm ao espírito humano. E essas revelações são percebidas pela alma e entendidas pelo cérebro humano. Então, quando você tem uma revelação de Deus em forma de imagem, essa imagem foi processada no cérebro. Se o diabo tivesse acesso ao nosso cérebro, aos nossos pensamentos, ele saberia todos os planos de Deus para a tua vida. Agora, meus irmãos, eu posso aceitar que o diabo, como ser espiritual, ele tem condições de enviar setas ao nosso cérebro, à nossa mente, e até mesmo através de opressão, levar pessoas a terem algum tipo de pensamento negativo, de suicídio. Tem pessoas que acham que são elas que estão pensando aquilo. Eu vou morrer, se mata. É o diabo falando, né, através do cérebro dessas pessoas. E outra coisa também, se as pessoas abrem espaço para o diabo, abrem brecha para que o diabo controle as suas vidas, aí o diabo tem acesso a certas áreas do ser humano. Mas se o homem abrir espaço para ele, assim como Adão abriu as portas para o pecado entrar no mundo, para o diabo passar a reinar no mundo humano, as pessoas têm condições, elas são donas de suas vidas, então elas podem abrir acesso à sua mente, ao seu espírito, à sua alma, para o diabo entrar, né? E a Bíblia fala claramente que os demônios se apossam das pessoas. Então, nesse sentido, é possível sim que o diabo use a mente dessas pessoas para fazer algo que ele quer. Chama-se possessão demoníaca, tá certo? Mas no geral, eu não acredito que uma pessoa em sã consciência, que não abre portas para o diabo, que vive a vontade de Deus, que caminha com a palavra de Deus, está controlado pelo Espírito Santo, o diabo não tem acesso à mente dessas pessoas, não tem acesso ao domínio espiritual no interior dessas pessoas. Não, tá bom? Ele é limitado. Portanto, só Deus conhece o teu pensamento, só Ele conhece as suas ações. Essa informação é importante, pois nos leva a viver com temor diante de Deus. Vejam o que está escrito em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havíamos de prestar contas. Então, meus amigos, não adianta esconder pensamentos maus, pecaminosos, maliciosos, ou fazer coisas ocultas diante dos homens, porque tudo está descoberto diante do Todo-Poderoso. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.